Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shihan Wagner Bull, sétimo Dan. O Takemusu Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Aikido não é uma maneira de lutar ou de derrotar os inimigos. É uma maneira de reconciliar o mundo e fazer de todos os seres humanos uma grande família. Morihei Ueshiba. O verdadeiro Aikido liberta a alma e o corpo. Ensina a enfrentar e superar os conflitos de qualquer tipo. Ensina a ser feliz. Aikido é a arte de viver em equilíbrio, relaxado, saudável. Aqui e agora. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. No Aikido, o principal é treinar a mente, ensinando que ela é quem move o corpo. Quem não entendeu este fato, jamais vai aprender o caminho de Morihei Ueshiba. Para desfrutar de uma boa música que enche o nosso coração de alegria e que faz o nosso corpo ondular durante sua melodia, é preciso estar livre de barreiras físicas e psíquicas. Um músico virtuoso é sempre uma pessoa muito sensível, bem como um grande dançarino. Aikido significa desenvolver a capacidade de ressonância com todas as vibrações do universo. Ki. Shihan Wagner Bull. Benefícios do Aikido: relaxamento, defesa pessoal, harmonia espiritual, interna e externa, condicionamento físico, equilíbrio, flexibilidade, fortalecimento muscular, autoestima. Quem quiser ler sobre a teoria, a técnica e a cultura do Aikido, o Shihan Wagner Bull, mestre-geral do Instituto Takemusu, depois de conhecer e treinar com mais de 30 alunos diretos do fundador, pesquisar intensamente em livros, entrevistas e depoimentos, somado à sua experiência pessoal de 54 anos, escreveu esta trilogia, que foi o livro sobre artes marciais mais comprado no Brasil, chegando a 12 edições. Agora pode ser lido na versão digital. É quase uma bíblia sobre o Aikido.
Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Como o Shihan Wagner Bull se tornou um dos poucos artistas marciais a executar a tão polêmica técnica do non-touch. Antes do vídeo começar, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido e das artes marciais. E não se esqueça de curtir todos os nossos vídeos, lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. Mas por que treinar Aikido? Eu atribuo o Aikido como uma ferramenta que o universo me presenteou para que eu tenha uma vida melhor. A amizade, né, entre o pessoal que treina é muito boa. Né? Eu quero treinar, eu quero praticar isso daí. E aí eu comecei, meio que sem saber o que era o Aikido, né? Foi dessa forma. Meu nome é Alexandre Salombu, eu tenho 38 anos e pratico Aikido desde 1985, há 35 anos. Meu nome é Edgar Salombu, eu comecei Aikido em setembro de 1992. Eu sou Maria Cristina. Agora, eu comecei no Instituto há 25 anos, então foi abril de 1995. Meu nome é Wagner de Souza Consani, eu sou economiário, pratico Aikido desde maio de 95. Meu nome é Mauri Gonçalves Guimarães, eu sou piloto de helicóptero e de avião, eu pratico Aikido há 18 anos, esse é o meu 18º ano. Meu nome é Claudinei Bezerra, eu sou analista de sistemas, pratico Aikido há 24 anos, comecei em 1996. Meu nome é Rafael Correia Vieira da Silva, eu pratico Aikido já há 25 anos. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos e não se esquece do sininho para ficar por dentro de tudo que rola dentro do mundo do Aikido e no mundo das artes marciais. Banen Aikido é o último estágio evolutivo na carreira de Morihei Ueshiba, atingido antes de sua passagem para outra existência. Ele transmitiu estes ensinamentos ao mestre Hideo Hirosawa e outros mestres de sua confiança. O Shihan Wagner Bull teve a honra de receber a tarefa de disseminar estes ensinamentos no Brasil e recebeu a cópia do Kakejiko de seu dojo no Japão com a assinatura do fundador para usar no Instituto Takemusu como sinal de delegação. O original do Kakejiko foi dado a Hirosawa Sensei por Morihei Ueshiba, com sua assinatura e selo. E ele tira cópias do mesmo e os concede a pessoas de sua confiança, aptos a passar adiante a essência do Aikido, que ele recebeu diretamente de O Sensei, exigindo confidencialidade. Apaixonados pelo Aikido, antes de mais nada, clique no sininho para se inscrever em nosso canal. São dezenas, centenas já de vídeos com grandes mestres de Aikido. E se você gosta de Aikido, é uma oportunidade para você poder ver, assistir, aprender e fazer comparações do que você está praticando
com o que existe de melhor de Aikido no mundo. Eu pratico Aikido há 54 anos, conheço bastante, sei selecionar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Então, esses vídeos todos passam pelo meu crivo. Então, eu recomendo que você fique ligado no canal e assista nossos vídeos se inscrevendo para que quando alguma coisa saia, já você recebe imediatamente. Muito bem, Kato Sensei, Hiroshi Kato Sensei, ele nasceu em 1935, no dia 2 de dezembro. Né? Ele faleceu em 2012. Né? E ele tinha uma graduação de 8º Dan. Né? Eu o convidei para vir aqui no Brasil várias vezes, né? Fui ao Japão, treinei lá no dojo dele, levei ele na Argentina, enfim. Tive um relacionamento muito estreito com o Kato Sensei. E ele foi um dos responsáveis por eu ter, de certa forma, subido bastante meu nível, depois que eu comecei a treinar com ele. Né? E ele era uma pessoa muito assim, amigável, né? E ensinava com bastante vontade e não era uma pessoa política, né? Ele era realmente um exemplo de budoka. Todos nós aqui gostávamos muito deles. Há vários filmes que nós fizemos de seminários que ele fez aqui e esse aqui é um dos eventos que ele fez. Mas haverão mais, inclusive um vídeo de exercícios que ele ensina, a técnica dele, né? Então, fiquem ligados, clique no sininho e vocês mantenham-se atualizados com tudo que nós estamos fazendo. Muito bem, o Kato Sensei, a partir de 1986, né, ele passou a ensinar no seu dojo, chamado Suginami Aikikai, né, afiliado ao Aikikai, Hombu Dojo. Essa dojo dele é localizado em Okikubo, no distrito de Tóquio, perto de uma estação do metrô lá. Eu estive nesse dojo, treinei lá com os alunos dele, um grupo muito unido. Depois fomos comer no restaurante japonês, né? Me pagaram a conta, enfim, gente muito fina, adorei. Depois eles tiveram, eu apresentei o Kato Sensei lá na Argentina. O Kato Sensei foi quem promoveu, pediu a promoção do Sakanashi Sensei para 7º Dan, né? E também ele estava lá na Argentina, também ele era muito querido, né? Ele começou a treinar Aikido com o próprio fundador em 1954, né? E a mãe dele tinha um certo relacionamento lá no Aikikai e pediu para ele ir lá treinar. Ele foi aceito, né, como um shideshi praticamente. Só que ele trabalhava como impressor, né? Então ele não podia dormir no dojo, essas coisas. Então ele acabou não sendo o shideshi, mas é da mesma leva de Shiba Sensei, de Yamara Sensei, Shiba Sensei, é o mesmo nível de pessoal, né? Depois de 10 anos treinando no Hombu Dojo, ele passou a servir o fundador, né, como otomo, né, nas viagens que ele ia, né? E inclusive ele sempre falava isso pra gente, né? Para ele falava, para mim o fundador não está morto, ele vive na minha mente e no meu coração, né? A ligação é forte que ele tinha com o fundador, né? E ele sempre ia em todas as aulas do Dosho Kishomaru também, e não só do novo Dosho também. Enfim, as 3 gerações ele sempre esteve presente lá no Hombu Dojo. Mas ele era uma pessoa que tinha lá sua idiosincrasia no Aikido. E ele queria fazer o Aikido da forma que ele achava que era mais certa, né? Isso ele se deixou bem claro para mim aqui quando esteve aqui no Brasil, né? E ele recebeu até o 6º Dan, ele ganhou do próprio Morihei Ueshiba, né? Depois de 6º Dan e 7º Dan, ele recebeu do Dosho Kishomaru, né? E ele tinha um treinamento assim bem ascético, né? Ele costumava trabalhar com armas, inclusive ele tem um sistema de armas, eu tenho todo o vídeo aí, certo? Não cheguei a treinar muito armas, não treinei muito com ele, mas tem o sistema aí, né? E ele levantava de manhã, às vezes de madrugada treinando, né? E sempre ele é muito voltado para o lado espiritual. Eu conversei muito com o shintoísmo sobre ele, me lembrou de certa forma bastante o pastor shintoísta com que eu treinei. Mas ele não era um pastor, né? Mas ele conhecia e praticava o shintoísmo, né?
E desde que ele era jovem, ele visitava os templos das montanhas, né? E ficava até a noite praticando, né? Como eu falei, armas e meditando, né? Ele tinha um grande respeito pelo O-sensei e dizia, ó, meu professor foi o O-sensei, né? Ele treinava com os outros, mas dizia que o professor era o O-sensei. E uma coisa curiosa, ele dizia uma coisa interessante, né? Que eu também acho isso. Ele não digo que ele digo que ele falou isso para mim, mas eu já tenho uma coisa que eu cheguei por mim próprio nesses 54 anos que eu estou treinando, né? O Aikido, né? A gente não tem como aprender o Aikido que alguém ensine através de um professor, né? O professor ele serve como um guia, dá uma proposta para nós treinarmos, mas nós é que temos que ir sozinho, treinando, pensando, refletindo, experimentando, é que nós podemos aprender Aikido de verdade, né? Tem que ter muita disciplina, né? E senão não consegue aprender, porque é muito difícil, né? Porque Aikido é um Kung Fu, né? É uma arte chinesa. Então o que é Kung Fu? Kung Fu é uma arte que exige muito tempo, muito difícil, né? É difícil. Agora vale a pena, porque você treinar Aikido, você começa a entender como funciona o mundo, né? Como funciona a natureza. Então os problemas começam a diminuir para você, você fica mais harmônico, você começa a fazer as coisas mais bem feitas. Enfim, há uma mudança realmente na personalidade, né, da pessoa. Em 1987, ele estabeleceu o Suginami Aikikai, que eu falei, né, e como filiado, né, ao Hombu Dojo, Aikikai Hombu Dojo, né, e esse grupo ele chamou de Yagyu Kai, organização Yagyu. Em 1994, ele recebeu o 8º Dan do Dosho Moriteiro, né? E começou a ensinar aí nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos, no Texas, né? E depois teve filiais na Califórnia, né? E ele ia 2 vezes por ano lá, né? Ele também dava seminários em outros dojos lá no Japão como um instrutor convidado, né? Foi nessa época aí que ele estava lá no Texas que eu acabei conhecendo o Kato Sensei. Eu conheci o professor Jorge lá do Texas e ele me recomendou o Kato Sensei, eu convidei e naquela época eu tinha problemas políticos aqui no Brasil, principalmente com o grupo antigo, né? Quem começou o Aikido aqui, porque fui eu que conseguia uma lei, né? Permitindo que qualquer pessoa pudesse fazer Aikido no Brasil, né? Naquele tempo, quem abria um dojo aqui, a polícia ia lá e fechava se essa pessoa não permitia. Eu fiz com um trabalho imenso, eu consegui fazer uma lei, né, no Congresso, declarando que o Aikido era livre no Brasil, né? Não precisava se submeter àquele instrutor. Então esse pessoal não gostava de mim mesmo, né? E uma dessas pessoas, lá amigo do Kato Sensei, era ligado a esse grupo aqui do Brasil. Então, essa pessoa falou para ele não vir treinar comigo, né? Eu estava com muita vontade, porque eu vi ele fazendo uma fotografia, ele levantando uma pessoa 1 metro do chão, assim, só com a mão, né? E eu quero aprender isso aí, né? E então eu queria, quanto mais, ele não sei porquê, depois ele falou para mim, me contou a história, como é que aconteceu, falaram para ele, não vai, mas ele teve uma intuição e veio, né? E realmente tivemos um relacionamento muito bom e eu lastimo muito que ele faleceu, porque me ajudou bastante, a pessoa lá da Argentina e também quem conheceu ele e prestou atenção, né? Pôde apresentar, ter um grande benefício, né? Ele também, em Houston, né? O prefeito de Houston, no Texas, fez um dia lá, né? O dia do Hiroshi Kato, né? Como aqui o professor Maruyama conseguiu o dia do Aikido, né? No dia da morte do O-sensei, no Brasil é dia do Aikido, o professor Maruyama conseguiu isso. Em 2001 também, o dojo dele lá, o Suginami Aikikai, recebeu do governador da província de Tóquio, né, o título de excelente dojo, excelente organização, né? E também ele visitou a Indonésia várias vezes, né? Enfim,
é uma figura, foi uma figura, né? Foi uma figura. Para Kato Sansei, o Aikido era uma forma de vida, né? Não era apenas uma arte marcial, né? E o estilo dele lembrava bastante os Nobuyoki Watanabe Sensei e o Shinshiro Endo, né? Então por isso que eu gostei tanto dele, né? Ele praticava essas técnicas também de non-touch, né? Que muita gente acha que é mentira, que não é verdade, mas não é falta de conhecimento. Na verdade, este é o verdadeiro Aikido. É aquele que você não usa força, você usa só o seu kokoro, o seu ki, sua mente, né? Então, Kato Sensei tinha essa característica, só que ele não mostrava muito essa parte, né? E ele fazia non-touch, mas não mostrava, né? E eu vi que ele tinha razão, porque o non-touch é muito criticado, porque as pessoas não entendem e fazem críticas. Isso aí estraga um pouco a divulgação do Aikido. Mas no fundo, ninguém vai saber Aikido direito, o Aikido do Sansei direito, se não conseguir fazer técnica de non-touch, né? Porque o non-touch ele é um exercício para a pessoa conseguir fazer as técnicas tocando, né? Sem tocar é mais difícil, mas se você não fizer a técnica comum com esse espírito do non-touch, ela não vai ficar boa, você vai precisar usar força, né? Então, se usar força não é mais Aikido, aí é Taijutsu, Jiu-Jitsu, Judô, pode o que quiser, né? Bom, como eu disse, Hiroshi Kato Sensei morreu infelizmente no dia 2 de dezembro de 2012. Vamos ao vídeo de Lee Sisi. Na origem ele é lança, movimento de lança.
第一項目の今日の1の合わせます。合わせ。組状じゃないですよ。合わせます。それで体さばきと足さばきと手の使い方を覚えます。aprender o movimento do corpo e o uso da mão, tudo. Para aprender a usar a mão. Com isso, para aprender como mexer o pé, como mexer o corpo. Fazer várias vezes esse tipo de exercício. Falou que faz essa noite toda. Não faça assim. Bem suave. Treinar é possível você ter esse movimento suave. Utilizando o jogo e na movimento de perna também.
segurança. Acaba parando porque quer fazer força para derrubar o oponente. Não precisa fazer força. Vamos pra cá. A mesma coisa, é girar o quadril de forma circular. Não força dessa forma, não dobra o pulso. Por isso que dobrando o pulso, o parceiro acaba não vindo. Essa pessoa vem para frente porque você construiu um caminho para ele. Aí volta. Aí vamos lá. Abre o caminho para você. Para abrir caminho para ele. Espaço. Como o seu centro não se mexe, você acaba chocando. Se o seu centro não se mexer, não rodar, não girar, o seu oponente, seu companheiro não vai vir. Não vem junto com você. Relaxa. Vamos esperar relaxar. Se eu não quisesse mexer, usa a outra mão. Como sempre, o coxo está relaxado, se parar, não dá para se mexer mais. Relaxa. Já está indo para a mesma conversa a partir daí. Vamos trocar. Agora sim. Aí tem entrando.
local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.